Marco? Mais um episódio, Paulo. Mais um episódio nessa segunda-feira, Marco. Mais uma segunda-feira. Exatamente. Só que não é uma segunda-feira qualquer, é uma segunda-feira revolucionária. Exatamente. Revolucionária, Marco. Vão aí abalar as estruturas da sociedade. Peguem suas camisas com a cara do Che Guevara. Olha, ó, seu Marco Túlio. Foi ele que falou, não fui eu. Suas bandanas. Não façam, deixem aquele bigode ralinho, que faz parte do visual. Exatamente. Já pensa aí nas causas que você vai lutar, na elite que você vai tirar do poder e na música tema da sua galera. Uma parte sempre importante. A identidade visual dos revolucionários é muito importante também. Exatamente. A gente já viu que é o que marca, né? Exatamente. Assim, a gente vai trazer alguns exemplos aí. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo não muito bom, mas é tipo assim, um exemplo que eu sempre falo pras pessoas. Tão importante quanto o atleta é o nome do atleta. Entende? Como assim? Tipo assim, Não, às vezes... Vai sacar. Às vezes o atleta vai ser incrível. E aí, tipo assim, se ele não tem um nome, tipo assim, meio Clark Kent, algum nome assim, tipo assim, um nome, tipo, meio diferente. Nome artístico. Artístico, exato. Aí ele precisa de um apelido. Porque se você não tem como só, tipo assim, ah, nossa, o atleta é incrível. Ele é só Pedro. Não tem como. Ele tem que ter uma parada. Entendeu? Tem que ser um Hendrick, tá ligado? Porra, o Hendrick, caraca. Eu nem vejo futebol e eu sei quem é o Hendrick, tá ligado? Entendi. Tem que ser o Pelé. O Vanderlei do MMA, ele não é só Vanderlei, ele tem que ser Vanderlei Cachorro Louco. O Vanderlei Cachorro Louco. Porque Vanderlei Silva também já é muito bom, mas vamos lá. Mas Vanderlei Silva é um cara que vai te sentar a porrada, pô. Ô, irmão, não tô me deixando entrar no clube. Porra, chama o Vanderlei. Que Vanderlei? O Vanderlei Silva. Tu sabe que tu vai se fuder, entendeu? Eu tô do lado na revolução, eu tô do lado que o Vanderlei tiver. Meu amigo, eu tô nas trincheiras com o Vanderlei Cachorro Louco. Pode trazer quem for, meu irmão. Tô nem aí. Esse vai ser um daqueles episódios. Porque a gente tá gravando no final do dia, porque a gente gravou durante a semana, que Paulo não pode subir 10 graus, não pode passar dos 20 graus, que Paulo vai acampar. Entendeu? Paulo é o homem do verão, ele viaja. E aí, esse final de semana ele tava viajando. Foi boa a viagem, Paulo? Foi boa. Foi bem revolucionário. Não acampei. Revolucionário. Acampei na casa do meu amigo, dentro da casa, na sala de estar dele. Ah, tá. É. A gente bebeu hidromel, que ele tá na vibe de fazer hidromel, o hiperfoco dele atual. E foi excelente. Em casa, ele faz hidromel em casa. Exatamente. Mas precisa de muito espaço fazer hidromel? Não. Imagina ele agora numa baita casa, assim, com adega. Não. Tipo assim, a casa dele é grande, mas tipo, não é um apartamento, sabe? É como ele me explicou. Abraços, Francisco. É como ele me explicou. O hidromel é basicamente a bebida de cadeia dos vikings. Beleza? É tipo... É o vinho de banheiro deles? Exatamente. É uma parada que tu coloca mel e deixa os negócios apodrecendo junto e é mel, entendeu? Não apodrecendo, vai fermentando, porque ele compra o fermento certinho e tal, não sei o quê. Mas assim, a gente sabe, né, que fermentar é basicamente apodrecer controladamente. Então, a afirmação dele continua correta. É basicamente bebida de cadeia de viking. Demora pra tu fazer uma parada dessa? Cara, demorou uns 3 meses. Eu acho que ele começou a fazer em dezembro, janeiro. Essa é a primeira batch. É a primeira batch. E a primeira batch veio com 3 garrafas, né? Veio uma de um mel super caro que ele comprou. Outra também desse mesmo mel super caro, só que ele colocou sachêzinho de frutas vermelhas com chá preto. Ficou muito bom. Uhum. E o terceiro foi com o mel do Pingo Doce, que na minha opinião, acho que foi o melhor. Que é o que eu achei mais docinho e tinha mais gengibre, então ficou com uma sensação de, tipo, como se tivesse gás, mas não tinha gás. Era só a sensação do gengibre assim na boca, sabe? Que o gosto deve ser diferentão.
Eu vou fazer para a gente também. Vou pesquisar. Eu gostei dessa história de fazer. Eu gosto dessa história de galera que faz bebida em casa. Vou colocar vocês em contato. Ele tá nesse perfil que ele vai adorar te ensinar. É parte do hobby dele ensinar pras pessoas. Ele vai adorar. Inclui uma viagem de degustação, né? O final de semana lá você fica. Exatamente. Tu foi achando que que tinha visitar uma amiga, era uma reunião da Herbalife. Assim, faça você também em casa. Exatamente. Se eu chamar um amigo, ele me dá, tipo, 10 euros de volta, sei lá. Paulo, vamos explicar para os ouvintes que a gente escolheu o tema Revolução, porque essa semana temos na sexta-feira, dia 25 de abril, é comemorado o dia da Revolução dos Cravos, aqui em Portugal. Exatamente. Revolução que derrubou a ditadura portuguesa. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. E a gente decidiu assim, nesse tema vamos falar um pouco sobre a Revolução dos Cravos e um pouco mais sobre outras revoluções. Então, explicando pro ouvinte porque que a razão desse episódio, isso não é um dog whistle pra pegar em armas. Exatamente. É engraçado, né? Porque no Brasil a gente deixa de ouvir sobre a história de Portugal no momento em que Dom Pedro I declara a independência do Brasil, né? E aí a gente deixa de estudar a história portuguesa. A gente sabe que Dom Pedro I eventualmente volta pra Portugal pra lutar contra o próprio tio. Lutar, né? Enfim, concorrer ao poder contra o próprio tio. Ensinam no colégio mais ou menos que ele lutar, como se ele chegasse aqui e fosse fazer um combate de espadas Exato. É assim que eu imagino. Eu imagino que ele chegou no palácio de Queluz, puxou uma espada, Dom Miguel, do outro lado, puxou outra espada. Foi um combate épico, assistido por toda a população portuguesa, mas como Dom Pedro I foi criado no Brasil, ele cresceu no Brasil, no caso, né? Ele tinha uns golpes de capoeira que Dom Miguel não estava preparado pra sentir. E foi assim que ele conseguiu a coroa portuguesa de volta. Se não foi assim, Nuno, não estraga pra mim. Foi assim que eu imaginei. E... só pra avisar aí, não quero que ninguém me corrija, beleza? Tem aqueles momentos, não sei o que lá, vou mandar comentário e tal. Não corrige. Foi assim que aconteceu. Palácio de Queluz, porrada. E aí... Muito bom. E aí teve a Guerra Civil, né? Conclusão da Guerra Civil e a consolidação da monarquia constitucional, que era o lado que o Dom Pedro I agora se proclamou como Dom Pedro IV. Não sei se tu sabia desse detalhe. Aqui em Portugal ele tem outro nome. Ele pulou 3, né? Ele avançou no tempo. Alguém vai ter que me explicar melhor, porque eu acho que deve ter alguma coisa a ver com, já teve Dom Pedro... segundo e terceiro aqui em Portugal, e aí ele tem que ser o quarto. Como no Brasil não tinha, ele podia voltar pro primeiro e segundo, né? A lógica é que ele era Dom Pedro I do Brasil. Do Brasil. Entendeu? Exato. No caso, ele seria o Dom Pedro IV de Portugal. De Portugal, exato. E é por isso que tem alguma confusão, que tipo assim, existe o Dom João IV e... não vou conseguir lembrar disso agora, mas eu lembro que tinha uma incongruência nas numerações e era justamente por causa disso. Eu sempre ficava confuso quando eu estudava lá na escola. Eu fico imaginando que alguém errou a conta em algum deles. Sabe, a galera não lembrava que já tinha tido um Gregório. Exatamente. Como é que alguém mantém... Eu me perguntava, né? Como é que alguém mantém o controle disso? Quem é que tá contando? Tipo, porra... 10% da população lia. E tinha um cara que ficava só preocupado com as numerações. Uma listinha assim, Pedro, e ele fazendo aquele triângulozinho assim, ó. Quadrado e 4, agora vai pra outro. Exato.
Imagina, e os caras tinham 25 nomes, porra. Porra, o cara tinha que... Pô, é melhor você escolher esse aqui, porque se você for Leopoldo, você é o segundo, mas se você for Pedro, você vai ser o quinto, sabe? Tipo, sei lá. Enfim. Talvez. Enfim, e aí... monarquia constitucional, a partir de 1834 e até 1910, que é a proclamação da República, eles têm... Que é outro feriado aqui em Portugal, né? Se não me falha a memória, é 5 de outubro. Não... Me corrijam se eu estiver errado. Agora sim. Eu acho que sim. E em 1926 tem o golpe militar e o início do regime salazarista, né? Que eu acho curioso. Que é aí a gente volta a estudar. Quando a gente volta a falar sobre o fascismo e o século XX e o fascismo, a gente volta a estudar essa parte. A gente tem uma reintrodução do estudo da história portuguesa na grade curricular do Brasil. Então, esse período todo, que eu falei agora, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Tipo assim, a gente estava vivendo nossas próprias coisas lá no Brasil, estudando nossa própria história. E pra cá aconteceu muita coisa, até a gente saber de novo, ok, fascismo, século XX, a gente volta a estudar um pouco isso. Eu vou ser bem sincero, tá certo? O meu gap inclui o Estado Novo português. Ok. O meu gap de educação, não foi abordado no colégio militar esse assunto. Entendi. Curioso. Nem de leve, assim, nem tipo assim, só... De leve... Sim, mas e aí realmente é uma culpa um pouco da minha memória, tá certo? De que... é de verdade, sim. A gente já falou isso, inclusive, no último episódio. Aparentemente eu sou cringe. Que eu via muito Harry Potter. E eu sabia que Salazar Sonserina era em homenagem ao Salazar ditador português. A homenagem então, é muito forte. Homenagem, sim, entendeu? Mas inspiração, sim. Inspiração. E aí eu tinha consciência do ditador Salazar de Portugal. Uhum. E aí eu não lembro, mas assim, era muito por cima, muito raso, e eu ainda questiono se eu não sabia por causa que eu era muito tipo, eu lia muito Harry Potter, ou se era porque eu aprendi no colégio, entendeu? Se eu aprendi, foi só mencionado muito rápido. Entendi. Eu lembro especificamente de ter estudado um pouco do regime salazarista, e lembro especificamente de ter estudado que ele não era o presidente, né? Ele, ao contrário de todos os outros fascismos, ele não era a face do Estado, que é o que o fascismo quer dizer, né? E ele era se não me falha a memória, o ministro da Economia? Fazenda? Economia? Enfim, ele não era a face do Estado. Ele sempre colocava um fantoche no lugar, que era o presidente, né? O presidente eleito sempre era quem ele queria que fosse eleito. Eu lembro também de ter estudado na escola que ele conseguiu convencer o Franco, que era o ditador da Espanha, a não se envolver na Segunda Guerra Mundial, porque ninguém dos países da Segunda Guerra iriam chatear os ibéricos se eles não entrassem. Ninguém queria nada pra cá. Entendeu? Entendi. Eu lembro de especificamente isso, dessa aliança meio que... Olha, tu tá passando pela tua parada aí na Espanha, não entra na guerra. Tá ligado? Seria realmente eles entrariam, assim, ao lado que perdeu, vamos ser sinceros. E teria dado uma gastada legal nesse lado da Europa, viu? Total. E tipo assim, pô, os caras já estavam em guerra civil, sabe? A Espanha já tava em guerra civil, teria sido tenso. E Portugal encontrei o cargo dele aqui. Coisas. Ele era... O que ele era? Presidente do Conselho de Ministros. Como se fosse um primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro. Pronto. E aí é curioso como ele não fazia questão de ser a face do Estado. Ele era bem low profile em termos de ditadores no geral, assim, de autoritários no geral. Ele era bem low profile, que não é uma regra, né? Não. E pronto. A gente tem isso tudo. Aí Salazar sai do poder, mas antes do fim do período ditatorial, ele é substituído pelo Marcelo Caetano. E, na verdade, a Revolução dos Cravos aconteceu quando o Marcelo Caetano estava no poder, que era o sucessor do Salazar. E aí que a gente entra na parte do feriado, que é o Dia da Liberdade aqui em Portugal. Exatamente. E você sabe como é que Salazar morreu? O grande ditador? Essa pessoa tão importante e maléfica? Não faço ideia.
Caiu da cadeira. É, ele era velho, né? É verdade. Não, e, tipo, ele tava de boa. Tava de boa vivendo Ele estava a vida. tranquilo. Ele tava em atividade, tá ligado? Eu acho que ele tava em atividade, pô. Uhum. Ele tava na varanda dele, sentado. E aí ele vai pegar alguma... Inclusive, tem um documentário... Tem vários documentários portugueses, mas eu vi um dia desse na SIC que ele fazia uma cena meio preto e branco que passava. E é bem poética essa cena que o cara, tipo... Ele era meio brabo, assim, ele tinha uma grande influência, tá ligado? Uhum. No entanto, ele era professor, uma parada dessa, assim. A queda dele é uma parada, tipo assim... A cadeira pendeu pra trás, tá ligado? Ele perdeu o equilíbrio, assim, no apoio, e ela caiu pra trás. Uhum. Bateu a cabeça, pronto. Caraca. Poética, né? E uma pessoa que... Levando de novo... Desde o governo do Estado Novo, o Salazar teve uma importância tão grande ali no Estado Novo, e claramente não necessariamente de apoio popular, mas falando de tamanho e influência, que a ponte 25 de abril se chamava Salazar antes. É verdade. Antes era a Ponte Salazar. Isso mesmo. E essa grande pessoa caiu da cadeira e pronto, morreu. É. E agora eu vou interpretar diferente todos os livros de história que falarem a queda de Salazar. Exatamente. Pra mim a interpretação mudou completamente. Exatamente. Então, Paulo, e aí você chegou no Marcelo Caetano, que assumiu o governo no lugar de Salazar logo após. exatamente. E aí... E estava lá no momento da Revolução dos Cravos. Exatamente. Que aí a gente começa a entrar na parada que é o feriado, né? Que é... Exatamente. Bom, a gente já tem o descontentamento, né? Com o governo em si. A gente tem as tensões em todas as colônias, né? O Brasil não era colônia à época, lembrando a todos disso. Não, desde 63, se não me falha a memória, que acho que é em Angola que acontece os primeiros movimentos, assim, já pra libertar as colônias, né? Que começa o conflito de verdade com os libertários, né? E Sim. tudo isso afetava a estrutura interna do poder de Portugal. Desde a galera que era, tipo assim, das Forças Armadas e tava descontente com tudo, inclusive com o fato de ser mandado pra lutar uma guerra injusta nas ex-colônias. Tanto que teve... Se tu for pesquisar vídeo no YouTube... Isso eu achei genial. Eu pesquisei vídeos no YouTube sobre a Revolução dos Cravos e várias pessoas mencionam que é comum, tipo assim, tios... avós e coisas assim, de a pessoa falar assim, eu tinha um tio, mas ele sumiu. Tipo assim, o cara desertou e sumiu, sabe? Tipo, a família nunca mais ouviu falar. Porque pra pessoa que tá lutando uma guerra tão, tipo assim, de cara tão injusta, porque a situação nas ex-colônias não era fácil, pô. Se você sendo branco português independente de ter nascido na colônia ou não, você claramente se via diferente. A forma de tratamento que o governo te tratava era totalmente diferente das pessoas que eram pretas, nascidas nas ex-colônias ou nascidas em outro lugar, sabe? Você tinha, tipo, cidadão classe 1 e classe 2. E se você crescia nesses países, você, às vezes, se identificava com o outro lado, né? Tem filmes muito bonitos sobre isso. Tipo assim, tem um filme que passou um trailer recente aqui em Portugal, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas é justamente sobre esse aspecto, tipo assim, de você ver a diferença de tratamento entre aqueles que são da metrópole e aqueles que são daqui da colônia. É sempre muito claro, tipo assim, os que são da colônia, sabe? E Sim. Aí a galera era mandada pra, tipo assim, era mandada obrigatoriamente lutar uma guerra injusta, e várias pessoas têm parentes, assim, que desertaram, e nunca mais se ouviu falar dessa pessoa. Porque a pessoa, tipo assim, ok, não vou voltar pro meu país, mas ninguém nunca mais vai ouvir falar de mim. Inclusive, é um ponto pra que, se os ouvintes não perceberam, ou não prestaram atenção na questão da data, a Revolução é de 1975, tá certo? Essa Revolução, meu pai tava vivo, minha mãe tava viva. Faz pouco tempo. Em 1975, Portugal ainda tinha colônias. Isso pra mim, por exemplo, foi um choque. Quando eu cheguei aqui, e era realmente, eu acho que era, e aparentemente, pelo que motiva a Revolução, você vê muito que tem muito esse lado de que as pessoas estavam descontentes com o sistema. Não parecia ser um bom negócio ter ou, no mínimo, correto ter as colônias. E aí, acho que era uma sensação quase que popular disso. Principalmente das pessoas que estavam indo pra guerra, porque muita gente ia pra guerra e muitas baixas. Yeah. Então, assim, por exemplo,
pra gente, a gente fala em colônia e colonialismo. Na história do Brasil, que a gente fala da era do colonialismo, a gente tá falando de 1500 até 1822. Então pra gente é muito distante quando a gente olha pra trás isso. Só que, na verdade, isso aconteceu para outros países de forma muito recente e até pouco tempo atrás. Inclusive, uma das coisas que pra mim me chocaram muito quando cheguei em Portugal é a expressão ex-colônias. É muito comum se utilizar, é o pessoal que veio lá das ex-colônias. Ele era rico na época que ele tinha os investimentos nas ex-colônias. E assim, sabe, eles são países hoje. Não são colônias. Sabe, e passaram por todo esse processo. O próprio país não foi uma guerra só. O próprio Portugal fez a revolução para terminar com essas guerras coloniais. E eu acho que ainda é tão recente que ainda vem na cabeça de algumas pessoas alguns termos que acredito que com o tempo sumirão, mas é muito recente ainda. Então é natural que ainda haja esses resquícios na sociedade. Curioso, né? É verdade. Agora que tu falou disso, eu não tinha reparado ainda, mas se usa muito ex-colônias, né? E não é o Brasil. É engraçado, quando ele fala de ex-colônias, geralmente ele não tá falando do Brasil. Exato. Porque o Brasil já faz tanto tempo que eles já reconhecem a unidade do país. Passou, entendeu? Exato. Já é um reconhecimento do país. Que alguns países ainda, de certa forma, não são reconhecidos como população geral. Eu queria só tirar um tempo aqui pra dizer exatamente de quais, na época, quais eram os territórios que eram as ex-colônias, porque eu lembro que no Brasil eu não tinha tão forte na minha cabeça quais são os países que representam a comunidade, né? Então, vou listar aqui eles, que é Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, beleza? Beleza. Desses todos, o único que faltou da CPLP, que é a comunidade dos países falantes da língua portuguesa, é a Guiné Equatorial, que não fala português, mas entrou na CPLP por um motivo mais político do que qualquer outra coisa, mas é relevante também para a comunidade. Ela tá na comunidade de países de língua portuguesa, mas ela não fala português? Exato. Isso até virou um meme uma época. E o motivo é porque ela é muito importante para os outros países africanos que fazem parte da comunidade. E aí faz sentido ela entrar ao nível de cooperação econômica, cooperação cultural e tal. E existe uma ligação... Porque existe um certo intercâmbio. E existe um período curtíssimo em que os portugueses estiveram lá, então existe uma ligação histórica com Portugal, mas eles não falam português. Existe a brecha legal. Existe a brecha legal pra colocar no grupo. Exato. Entendi, tá certo. Tudo bem. Agora tudo bem. Agora tá tudo certo. Exato, foi o que todo mundo falou. Foi o que todo mundo pode ver. Tá lá. Tá. Vai, passa. Tá. Bota aí pra dentro. Vai, foi. Coloca um prazo de 20 anos pra eles aprenderem e tá tudo certo. Sei lá. Ô, Paulo, vai rolar aquele negócio no final de semana. Eu só tô com um problema que eu tô com um amigo aqui em casa. E aí dá pra levar ele. Aí você, bota ele aí. Aí tu fala assim, pronto, esse exemplo é perfeito. Aí tu fala assim, pô, a galera que a gente vai encontrar meio que já conhece ele. Eu vou falar que não? Então tá bom, pô. É porque ele é do grupo, pô. Ele é do grupo. Ele só não tá no grupo do WhatsApp, pô, mas todo mundo conhece ele. E aí, por esses motivos, a parte teve o movimento das Forças Armadas, né? Daqui de Portugal. Imagina, todo esse descontentamento, parte das Forças Armadas vai se revoltar, né? E aí, esses militares que formaram esse grupo foram conhecidos como os Capitães de Abril. E aí, eles se organizaram, né? Passaram a palavra adiante. E com a adesão popular, né? Eles conseguiram ocupar e tomar todos os principais focos de poder de Lisboa e de Portugal inteira, né? Até onde eu sei. Portugal inteiro. Eu tenho algumas histórias pra contar durante a Revolução mesmo. O dia da Revolução, dia 25. Beleza. É isso. Eu só queria eu só queria mesmo ter finalizado essa parte dos militares, só pra conectar com o fato de a gente estar falando, tipo assim, desse descontentamento com o conflito das ex-colônias, que eu acho que faz sentido, né? Entendeu? Mas era isso. Entendi. E porque os militares eram os principais descontentes, principalmente com as guerras coloniais.
Além da própria população, né? Que já tinha o descontentamento geral com o regime em si. Obviamente não era um consenso. Se você olhar bem atentamente para a sociedade portuguesa, você vai encontrar pessoas defendendo o salazarismo com unhas e dentes. Já ouvi. Já ouvi. Eu também já ouvi, e eu entendo, Eu já ouvi. em parte, porque, assim, né, vamos lá. Regimes autoritários vão fazer coisas boas. Isso não tem como negar, pô. Mas não é por isso que eles são bons regimes, né? Enfim. Mas tem pessoas até hoje. É tipo um assassino ajudar uma senhora a atravessar a rua. A atitude é boa, não faz dele uma pessoa boa. Exato. Exatamente. Paulo, inclusive foi a ditadura mais longa da Europa. Foi? Foi. Ela veio de 33 até 75. Caramba. O que é interessante da Revolução dos Cravos é que foi uma revolução pacífica. Uhum. É uma revolução que, mesmo tendo dos dois lados forças armadas, o exército se partiu ali de certa forma, não houve a troca de tiro, certo? Uhum. Confesso pra ti que, sendo latino-americano, quando eu li isso eu fiquei assim... doubt, sabe? Tipo... Ah, não. É porque... Achei lindo, pô. Não, eu achei lindo. Mas é porque as revoltas na América Latina não tem como não... Como é que ninguém se feriu, pô? Tipo assim, não é possível. Não, é. Tá. Eu li 3... tipo assim, quando eu li isso, eu fiquei assim, não, eu vou procurar em outras fontes. Isso não pode estar certo. Não é possível. Como é que pode, Marco? Até no paintball a gente dá tiro, como é que ninguém deu tiro, pô? Não teve um segurança? Não teve um segurança pra dar um tiro em alguém? Exato, não teve ninguém que falou assim, pare! E a pessoa não parou? Sabe? Aí eles, beleza, então, vai. Mas então, existe uma história do porquê isso aconteceu, entende? Os capitães meio que eles já tinham planejado alguns regimentos que iriam fazer isso, e meio que já estava meio que organizado por trás que os regimentos iriam marchar em direção a Lisboa, certo? Quando eles começam a fazer isso, eles marcham, eles não estão de carro. Então eles começam a ganhar apoio populacional na hora. Não foram alguns revolucionários que tentaram atacar alguma coisa, entendeu? Era literalmente a população junto com os caras marchando. A população recebeu eles e teve um dog whistle. Essa é a parte mais legal da revolução pra mim. 2 dog whistles. Só pra explicar de novo o que é um dog whistle, pra quem não lembra, a tradução literal é apito de cachorro. O que é um apito de cachorro? A gente já explicou isso em alguns outros temas aqui, mas é aquele apito que é tão fininho que um ser humano quase não escuta, mas um cachorro escuta super alto, entendeu? Essa expressão serve para quando você quer passar alguma mensagem quase que de forma escondida. A direita mundial hoje em dia adora esse negócio. Ele dá uma ideia e ele menciona uma frase que deixa subentendido que na verdade vai ter outra coisa a ser resolvida e não faz nada. Por exemplo, o governo passado brasileiro, quando não reconheceu o resultado da eleição e o presidente foi se esconder durante 2, 3 semanas. Mesmo que ele não falasse sobre a eleição é válida ou não, o fato de desaparecer e não fazer como qualquer outro presidente fez na história é uma espécie de dog whistle. É como se apitasse pra quem segue ele e diz, tem alguma coisa errada aí. E essas pessoas vão reagir a isso sem necessariamente ele falar alguma coisa. Existem vários tipos de dog whistle. Ou, por exemplo, a parte de comunicação e cultura desse mesmo governo, que fez uma estética meio Goebbels, pra quem lembra aí. Surpreendente, né? Exato. Foi um dog whistle, mas assim, tava quase audível. Não. E aí eu posso procurar. Acho que 2 semanas atrás, um parlamentar do Congresso Brasileiro mencionou o Goebbels no papel, dizendo assim, olha, ele já falou aqui, Goebbels disse isso. Então a gente não deveria aprovar. Absurdo, assim. Absurdo. Acho que não é Congresso Nacional, não. Acho que é uma das câmeras, mas eu não tenho certeza, mas aconteceu uns 3 semanas atrás. Anyway, voltando, cara, senão a gente começa a se revoltar aqui e começa a revolução agora. Exato. E aí, o Estado Novo, ele foi conhecido como sempre as ditaduras são por repressão de liberdade de expressão, uma repressão artística, uma repressão de várias outras coisas. A repressão da artística feito no Brasil foi, por exemplo, o Cálice de Chico Buarque.
ou então músicos que foram exilados, ou então algumas músicas, sabe aquelas músicas de protesto que não diziam nada do governo, mas isso é tipo um dog whistle, entende? Isso é um tipo um dog whistle. Quando o Chico Buarque toca Cálice, é um dog whistle. E foi isso que aconteceu. No dia 24 de abril, toca-se a música Depois do Adeus, que era uma música que tinha sido proibida nas rádios. Do E todo mundo cantor sabia. Paulo de Carvalho. Tocou às 10h55 do 24 de abril da noite. E aí todo mundo ficou sem acreditar que aquilo tava tocando. Que voltaram na rádio. E isso já era um sinal para as pessoas dizer, ó, alguma coisa vai acontecer. Entendeu? E isso tá caindo. No dia 25 de abril, à meia-noite, quando viram, toca-se o que hoje é conhecido como um hino da Revolução dos Cravos. Grândola Vila Morena. E esse era o sinal para todos os regimentos de que a revolução é hoje. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. E quando toca, nos quartéis todo mundo tava com a rádio, percebe-se, e aí eles começam a efetivamente se organizar. Inclusive, aí veio o primeiro regimento da Amadora, fala que vai quebrar com o cara, e aí eles começam a marchar em direção a Lisboa. Mas meio que a população que ouviu pelo rádio também entendeu. Entendeu? Foi muito dog whistle mesmo, assim. Quando tocou a música, todo mundo, acho que já tava naquele estado, era a última gota, tocou essa música e disse, é hoje. É hoje. Sabe? Agora cai. Boa. E ela começa assim. Excelente, não sabia. Eu sabia que tinha a história da rádio, mas eu não conhecia a história toda. Então, maneiro. É legal. E é um dog whistle mesmo, assim, tipo, pô, pronto, é agora. Isso é bolado pra caramba. Eu uma vez que mais. Grândola Vila Morena é uma música de Zeca Afonso, que eu não mencionei o nome dele. Mas é realmente todo dia 25 de abril é cantado isso pelas ruas de Lisboa, porque eu moro aqui, né? Mas em Portugal inteiro. Se eu tiver acordado meia-noite do dia 25 de abril, eu vou ligar na rádio pra ver se eles continuam o costume de tocar meia-noite. Já seria incrível. Na verdade ele tocou 00:20, tá certo? Então tu tem que ter uns 20 minutos ali de paciência. Pô, aí se eu tiver acordado por muito tempo... Aí não dorme mais também. É feriado, pô. Dia da liberdade, me deixa ser livre, Marco. É verdade. 25 de abril, sempre. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca Sempre tem mais. o grito. Fascismo. É, muito bom. Paulo, as tropas estão entrando em Lisboa, tá certo? Estão vindo aqui pra Lisboa e tal. Inclusive, tem uma história de que o Marcelo Caetano, ele tenta fugir. Não é fugir, quando ele acorda, que percebe o que tá acontecendo, acho que um segurança dele, alguém que tava do lado dele, olha pra ele e faz assim, ó, bicho, vamos pro Carmo, pro quartel do Carmo. Porque tá rolando uma parada, a gente precisa te proteger. E leva o Marcelo Caetano pro Carmo, certo? Quando o Marcelo Caetano pega o carro e vai pro Carmo, as ruas de Lisboa já começaram a receber alguns regimentos, principalmente os que estão mais perto, certo? Ele começa a ficar desesperado, mas todo mundo fingindo que nada tem acontecendo. Inclusive, ele passa no meio de um regimento que tava da Revolução. O carro dele passa. Tava tão pacífico a parada, a população se juntou tanto que ninguém tava parando os carros. Entende? Eles abriam e os carros passavam. E numa delas estava o Marcelo Caetano. Passou no meio de um dos regimentos, tá ligado? Embaixo do banco, se cagando inteiro. A história é que ele fingiu que nada aconteceu. Eu duvido. Duvido. Ele devia estar na mala. Meu amigo, ele devia estar na mala. Meu amigo, ele devia estar que nem a menina da novela América, quando ela tenta passar na fronteira. E eles abrem a Sol. E eles abrem o... Eles abrem o radinho do carro e tá os olhos da Débora Seco dentro do radinho do carro. Porque ela tava no motor. Meu amigo Marcelo Caetano tava daí pra baixo. Meu amigo. Aí ele passou... E, inclusive, eu pulei essa parte, o nome Revolução dos Cravos acontece porque, como teve um forte apoio populacional,
As pessoas estavam andando, os regimentos iam andando, as pessoas iam se juntando, iam gritando por eles, iam cantando Grândola Vila Morena junto com as tropas. Assim, eu imagino um negócio lindo, tá certo? Uhum. Eu imagino um negócio... Talvez não tenha sido tão poético, feito minhas fontes me deixaram achar, mas que parece poético pra caramba, parece. Eu tenho uma mini Aí história eles que é menos poética do que parece, e eu vou acrescentar lá daqui a pouco. Tá. E aí, o que aconteceu foi que tem muito florista. Em Lisboa até hoje. Inclusive, assim, comparado com o Brasil, acho que aqui tem muito mais floricultura do que, pelo menos, em Recife. Pelo menos em Manaus, sim. Eu vejo bastante. Exato. Você vê que Manaus tem um calor do caramba, tipo assim, pra você ter floricultura, seu ar-condicionado tem que estar torando, tem que ter umas rosas no congelador, um negócio assim. O negócio é bruto lá. Vocês são conhecidos pela floresta tropical, não pelos jardins de flores, né? Floresta equatorial. Floresta equatorial, meu amigo. Até as orquídeas têm dificuldade, pô. É bruto o negócio. E aí eles vão andando e era a época dos cravos em Lisboa, e as floristas começaram a dar cravos pros soldados, cravos principalmente vermelhos. E eles iam colocando, como não tinha tiro, em determinado momento virou apenas uma marcha. Mesmo que tivesse um intuito ali quase bélico, não queriam atirar, eles não queriam matar ou tirar a galera na bala. Eles aparentemente viram que iam chegar lá e dizer, bastou, velho, sai, tu não tem pra onde ir mais. Então eles começaram a colocar os cravos. Então tem várias imagens, e é belíssimo, dos soldados Queria com só flores. fazer uma observação aí, ó, pra galera aí, ó. Vocês viram que eles chegaram e falaram assim, sai, bastou, né, pra vocês. Eles não chegaram, invadiram o escritório de um ministro da STF e cagaram na gaveta. Ninguém cagou em ninguém lá. Ninguém cagou em ninguém, pô. Ninguém não precisou ser disparado um tolete de merda, pô. É outro nível, né, Marco? Europa é outra coisa. É Europa, pô. Primeiro mundo, Paulo. Porra. Eu tô muito em primeiro mundo, porra. Eu venci! Muito bom. Caralho, muito tô bom. chorando. E aí eles... Eu venci, mãe! E, pô, olha a estética, Paulo. Olha a estética. Militares, que em tese a gente já tem um negócio meio um pé atrás. Militares com rosas, botando cravos, colocando os cravos no cano do fuzil, pô. Eles marchavam com a arma e uma flor em cima, pô. Não rezando pra pneu, pô. É outra parada, pô. É outra parada, é outra parada. Meu Deus, vou chorar. É outra virada, pô. Aí a galera com os cravos bonito assim, né? Aí eles estavam andando e tal. E aí tem engraçado que assim, ficou marcado o cravo. Mas sabe outra coisa que também aconteceu na Liberdade? Principalmente foi na Liberdade, que tem muitas floriculturas. Sim, mas que é onde eu vou, alguns... que é onde eu vou todo ano pro desfile, né? Tem desfile até hoje, todo ano tem e tal. É onde eu vou todo ano. Inclusive com presença de pautas brasileiras, grupos políticos brasileiros. É bem importante, é bem interessante. Pauta é bonito. E pauta... Às vezes arrepia pra caramba. Tem umas paradas lá que arrepia assim. Tem a pauta dos liberais, que é tipo assim, a economia devia se reajustar sozinha. Tem os liberais. Mas tipo assim, eles são só uma... Deixa eles passarem, e daí pronto, volta a pauta normal. Tem todo mundo, algum tu vai gostar. Exato. É como se fosse o desfile da democracia. Bem assim, é bem essa proposta. Todo mundo fala o que quer falar. Aí... Aí, Paulo, aí tinha o... Deixa eu ver. As flores... Aí, na Liberdade, também tinha uma galera que sabia que os soldados estavam com fome. Tá certo? Aí eles ficaram com aquelas pernas de presunto cortando pra ajudar eles a comerem alguma coisa, tá ligado? E aí, tipo assim... Poderia também ter sido a revolução do presunto. Poderia. Poderia ter ocorrido. Poderia. Mas cravos eu acho que de marketing fica melhor. Fica melhor. Muito embora presunto seria mais rentável, né? Se você parasse pra pensar assim, a galera ia comprar presunto. Presunto é mais do que €1. É. Né? Inclusive, menção honrosa à senhorinha dos cravos, né? Marco, puxa o nome dela aí. Com essa informação toda vai ser difícil. Senhorinha dos cravos. A senhorinha dos cravos que faleceu recentemente, lembra? Ah, foi a Celeste Caieiro. Exatamente. Caíro. Sabia que tu sabia o nome dela. É. A Celeste Caieiro foi a mulher que deu o primeiro cravo, acho, né? Não é uma parada dessa? Ela era uma das pessoas que tava, tipo, vendendo cravos, né? Tipo assim, lá na Revolução dos Cravos. E ela, tipo assim,
ela tava vendendo, né? Mas ela viu que as pessoas estavam usando cravos como símbolo, ela passou a distribuir os cravos dela, todos, sabe? Depois, quando cheguei à Rua do Carmo, quando saí do metropolitano, quando cheguei do Carmo, estavam os tanques, os chaimites que iam para o Carmo, muitos todos assim de fila. E eu olhei para aquilo, fiquei assim, pensei assim, ai, o que é que se está a dar? Olhei, depois disse para o soldado, primeiro que estava ali no tanque, o que é que estão aqui a fazer? E ele disse, olha, vamos para o Carmo, está lá o Marcelo Caetano, o ministro Marcelo Caetano, e vamos para o Carmo. Por acaso a senhora por acaso não tem um cigarrinho? Estava assim com o ramo dos cravos na mão, tirei o cravo e disse assim para ele, olha, não tenho um cigarro, mas tome lá este cravinho. Ele pegou no cravinho, pôs no cano da espingarda. De maneira que eu vi ele pôr aqui, depois dei ao outro, eles aceitaram, dei a outro, dei a todos. Dei os cravos todos. E depois já começaram a haver muitos escravos, não é? As pessoas começaram a comprar e tudo com cravos. Foi uma coisa, não tem explicação. E aí ela faleceu ano passado, dia 15 de novembro. Então aí, se você for pra Liberdade, ela saiba sempre que... tava na... exato, ela sempre tava. E saiba que ela vai provavelmente ser homenageada. Espero que seja homenageada no desse ano. Isso é muito bonito, velho. Ela tava lá, tipo, o ato dela marcou toda a revolução. Uhum. E ela continuou. Toda vez ela tava nos desfiles, velho. Uhum. Eu já vi acho que umas 2 vezes, assim, nas partes do desfile. Pô, Exatamente. que legal. Muito bom, né? Muito legal. E aí eu vou trazer aqui a história de um... Conheci um militar. Que ele era do baixo escalão, assim, dos regimentos, sabe? Sim. E ele tava exercendo na época tava servindo na época da Revolução dos Cravos. Mas aparentemente ele não tava no grupo da galera que sabia que ia acontecer, sabe? Então ele tava vivendo a vida dele normal. Eu acho que ele não era, tipo assim, com uma inteligência muito avançada também. Ele não captou as mensagens na rádio, ele não sacou. E aí, tipo assim, alguém falou pra ele, o governo caiu. Aí ele falou assim, é? É. Então o que mudou? Amanhã a gente vem trabalhar normal. Aí tá bom. E foi isso. A partir do ano que vem, hoje é feriado. Exatamente. Beleza. Então, tipo assim, atenção. Se você pensa que todo mundo tava sincronizado no 25 de abril, saiba que existia uma galera que às vezes só era meio burra, assim, sabe? Aconteceu, tipo assim, o cara tava lá, ele tinha tudo pra saber. Eu aposto que se duvidar, ele até tava nas reuniões, mas ele não prestou atenção. Ele não... Como assim, vocês estão falando por código? Dogo isso? Que porra vocês estão falando, pá? Cara, tem uma história boa. Aqui, ó, tá achei. Um capitão chamado Carlos Beato. Ok. Certo? O Carlos estava lá, ele foi um dos organizadores, estava junto com a coluna do Salgueiro. Uhum. Salgueiro Maia, eu acho, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele diz assim, ó, vamos lá, eles estão dentro de Lisboa, beleza? Uhum. Já o regimento dele já tá dentro de Lisboa. Aí mas ele tipo tá no carnaval já. Não, então, mas, de novo, é uma revolução, eles estão indo derrubar o governo, pô. Beleza, tá certo? beleza. Uma galera, assim, Uhum. séria. E ele no carro, indo derrubar o governo. Aí ele focado assim, olhando, vendo as coisas, não sei o quê. Não tava no celular, né? Ele tava lendo, olhando as coisas, não sei o quê. Do nada o carro dá uma freada assim, ele bate a cabeça na frente. Bum! Aí ele, que isso, pá? Né? Aí ele só ouve a frase do soldado dirigindo. Acho que, de novo, os caras estão derrubando o governo, Paulo. Tá certo? Não tem nada acontecendo na rua. É só eles indo atacar o governo. Aí o nome do soldado na frente. Tá vermelho, capitão? O sinal! Cara, a gente tá derrubando o governo, porra. Pode furar a porra do sinal. Foda-se que tá vermelho, cara. Os pedestres atravessando, tá ligado? Tá vermelho, capitão. vermelho. Ele pode estar com o regimento. Porra, capitão, vai ter que ficar aqui, pra porra, amanhã, vai não achei estacionamento. Tá muito difícil estacionar aqui na frente. Foda. Imagina só.
Muito bom. E assim, o episódio de hoje é pra dar um resumo do que foi a Revolução dos Cravos, pra colocar a audiência brasileira a par e fazer uma homenagem também, claramente, ao dia 25 de abril. Exatamente. E aí, o 25 de abril se tornou um símbolo de resistência, de liberdade, essas coisas assim. E todo dia 25 de abril é feriado nacional, né? E na Avenida da Liberdade tem os desfiles, né? E as passeatas das pessoas, né? É o dia que as pessoas usam para colocar várias pautas em visibilidade, né? Então, é um dia muito especial para cá, para Portugal. Eu gosto muito desse dia. Tento, sempre que possível, participar mesmo, ativamente, do dia 25 de abril. Meu primeiro ano aqui, eu já tinha feito esse estudo que eu fiz, que eu revi pro episódio de hoje. Eu já tinha feito esse estudo antes. Eu tô aqui em Portugal e aparentemente eles se importam muito com esse dia. Por quê? Eu fiz esse trabalho. Eu acho importante morar num lugar e não ser alguém de fora no lugar onde você tá morando. Você não... Sabe? Sim. É o contrário do que acontece, por exemplo, com... Imagina, os Estados Unidos têm bases em vários locais do mundo, né? E as bases militares dos Estados Unidos são pequenas cidades, né? E as pessoas relatam muito que, às vezes, a população que cresce nessas bases americanas não fazem ideia do país que elas vivem. Elas não tem nada a ver. Elas vivem numa cidade à parte. E eu não queria me sentir assim em Lisboa, que aparentemente é a cidade que me escolheu pra estar nela, entendeu? Sim. Não, mas faz sentido. E realmente dá uma sensação de celebrar o feriado. Sabe assim, você vai celebrar esse dia. Isso realmente dá uma sensação de celebração. Boa. E aí, Marco, você tem mais alguma coisa pra falar sobre o 25 de abril? Sobre o 25 de abril não, Paulo. Eu queria saber sobre revoluções. Revolução. Vamos falar sobre revoluções, Marco. Revolução, revolta e golpe são conceitos que eles estão mais ou menos sedimentados dentro dos pesquisadores que se propuseram a delimitar esses conceitos. Mas eles não são 100% estabelecidos. Às vezes uma pessoa que escreveu sobre esse assunto vai enxergar a revolução sobre uma determinada ótica e outra pessoa que escreveu sobre o mesmo tema vai enxergar levemente diferente. Mas no núcleo principal, eles têm vários consensos, assim, sabe? E eu lembro muito claro na minha cabeça de ter estudado na escola diferença entre revolta e revolução. Justamente por conta da Revolução de 33, ou a Revolução de 35 que a gente teve no Brasil. E eu lembro do professor explicar por que não era uma revolução. Não sei se tu lembra desse detalhe. Sim. E aí, basicamente... Mais ou menos, né? Que eu estudei em colégio militar. Então... Vamos lá. Depende do professor. Depende, né? Eu lembro que nesse caso específico não era revolução. Porque a proposta não era... E o resultado não foi também. Mas a proposta não era mudar as camadas da sociedade. Ele não tinha um aspecto de revolucionar, sabe? Basicamente, o que ia acontecer seria só uma substituição do poder por um poder de outra forma. Mas a ideia é que, por exemplo, para mim que moro em Manaus, e minha avó que morava em Manaus antes de mim, e os meus avós que moravam antes de mim, eles iam só saber, ok, o líder, na verdade, agora é esse. O que mudou na nossa vida? Nada. E eu não digo só pra gente que era distante geograficamente dos governos que poderiam vir, mas quase pra todo mundo. Quando pra quase todo mundo nada mudou, é bem possível que não seja uma revolução, porque vai de encontro ao conceito que é revolução. Sim, certo? Sim. Boa. Então vamos lá. Revolução. Antes de a gente começar, eu gostaria de fazer o disclaimer que o Nerdologia também fez. Revolução e golpe são conceitos que às vezes podem cair numa valoração de positivo ou negativo. Tipo assim, revolução é sempre positivo, golpe é sempre negativo. Quando, na verdade, essas coisas não são verdade. Não necessariamente. Não necessariamente. Uma revolução pode ser má, né? Revolução dos bolcheviques, por exemplo, né? E um golpe pode ser bom. E um golpe pode ser bom, né? Existem vários golpes que são tomadas internas do poder, que foram bons. Então, esse conceito negativo ou positivo não existe na vida real. É uma coisa que a gente vê muito como é explorado pela mídia, é como as grandes massas enxergam esses dois movimentos, mas se eles são negativos e positivos neles próprios, não são. Podem ser os dois, ok?
tu acha que poderia se considerar o golpe é essencialmente ilegal e a revolução, ela, apesar de ser ilegal, como provavelmente mudaria-se tudo, ela passa a ser um negócio que mexe com as próprias leis base? No fim da mesma coisa, porque o golpe, ele pode começar ilegal, né? Ele pode ser, na verdade, por um governo estabelecido e ele faz um autogolpe nele próprio, usurpando os outros poderes dentro dele. Isso acontece também. Então, tipo, Sim. ele pode se legitimar depois também, do mesmo jeito que a Revolução faria. Então, eu acho que a ilegalidade mora... É ilegal em ambos, no final das contas. No fim das contas, vai ser o mesmo conceito. E pode acontecer, Vira uma inclusive... discussão muito mais ética. Pode acontecer, inclusive, do golpe se dar pelo Poder Judiciário. Que eu acho que, se não me falha a memória, isso aconteceu... não sei se foi no Chile. Teve algum país da América Latina que foi o Poder Judiciário que meio que usurpou os outros poderes. Mas não foi aparente, porque ele só aumentou tanto os poderes dele que os outros já não conseguiam fazer mais nada. Entende? Que é uma preocupação muito clara que eu próprio tinha. Ainda tenho de leve, mas eu tinha muito essa preocupação com o Brasil. Eu sempre via principalmente os tribunais que são... O STF, especificamente, que é um tribunal constitucional. Ele tá ali com as funções delimitadas na Constituição. E a cada ano que eu tava estudando na faculdade, depois me formei, continuei estudando, né, mais um tempo, ele sempre tava aumentando os poderes dele com algo com coisas que era tipo assim, isso aqui tá previsto em regimento interno, isso aqui tá previsto em não sei o quê, mas, meu amigo, não tá na Constituição. Esse poder não pode ter saído do seu regimento interno. O regimento interno não dá poder pra você. Entende? Entendi. Então, claramente é um ato inflado político que dá poder pra essas coisas. Igual como acontece em golpes, né? É assim que acontece quando é o Poder Judiciário que dá um golpe. Então vamos pros conceitos em si de golpe e revolução. Normalmente, revolução, ela é um ato de fora do Estado pra dentro, beleza? Ela pode ter apoio de elites, ela pode ter líderes políticos que apoiam a revolução, mas normalmente ela depende muito mais do poder das massas e de outras organizações externas ao Estado do que estruturas internas ao Estado, beleza? Elas vêm... Um apoio populacional. E aí vem... Esse é o primeiro consenso. E aí eu vou falar um negócio agora que não é o consenso de todo mundo, beleza? Mas é o que várias pessoas repetem quando eu vou falar sobre revolução. Existem várias pessoas que mencionam que revolução começa na base ideológica, sempre. E depois, tipo assim, baseado nessa ideologia, como eu executo isso? Entende? Entendo. E aí, quando se fala no golpe, você tá falando não de uma ideologia necessariamente, mas você tá falando, tipo assim, da substituição do poder. E aí o golpe vai ser... São elites políticas ou elites do próprio Estado, ou seja, podem ser governantes eleitos, ou podem ser estruturas do Estado, como eu falei agora, o Poder Judiciário, que tomam ou usurpam o poder de alguma forma. Entende? Pode ser o Poder Judiciário aumentando seus poderes e engolindo os outros, ou o Poder Executivo engolindo os outros. Ou pode ser, por exemplo, Forças Armadas. O alto escalão das Forças Armadas usurpando o poder que não era dele, né? Ele era um braço do Executivo, aí ele deixou de ser braço, agora ele é a cabeça do Executivo e de todo o resto, né? Então, o golpe, ele vem de dentro pra dentro próprio, entendeu? Entendi. E ele pode, inclusive, ser, como eu falei antes, ele pode ser já constituído, ou seja, ele era um presidente, poder executivo já constituído, e ele anulou os outros. Ele não precisou, tipo assim, ir lá e tirar alguém do poder. Ele só estava no poder e o golpe foi se permanecer no poder para além do que era legítimo, do que ele tinha sido colocado antes. Entendi. Feito uma galera aí que fica mudando Constituição para poder ter mais um mandato, e mais um mandato, e mais um mandato, e por aí. Mudando a Constituição para ter mais mandato, mudando a Constituição para aumentar muito a quantidade de ministros de um tribunal constitucional, por exemplo. São todas formas válidas de se manter no poder. Né? Não sei se é válidas, mas possíveis, né? Exato. Válidas no sentido de possível, não válidas no sentido de... né? Certo. Tá valendo. Exato. São formas... Geralmente não tá. Possíveis. Exatamente. Boa. E aí eu venho, Marco, com um pequeno apêndice a esse assunto, que é baseado nisso.
Vou usar palavras aqui do Dias Toffoli. O movimento de 64, Marco, ele é um golpe ou ele é uma revolução? Pra mim é golpe, tá certo? Existe a imagem do apoio populacional. E você realmente existem ruas cheias, existem ruas com milhares de pessoas, mas é muito semelhante a alguns processos mais modernos, onde eu acho que a ideologia, na verdade... Primeiro que assim, não existia uma grande mudança, o problema era com um presidente específico. Entendeu? Esse problema nunca existiu antes. Sei lá, 3 governos, 4 governos antes, tava todo mundo de boa. 12 anos atrás, tava todo mundo tranquilo. Não existe nenhum governo autoritário ou alguma coisa que fosse necessário, ou uma vontade populacional como um todo de se tirar. O que é algo que no Brasil, em países grandes como um todo, é sempre muito... Como é que eu posso dizer? Capicioso essa palavra, ou eu tô sendo... É muito capício, não sei. É muito delicado. Vou usar a palavra delicado. Vai fazer o mesmo sentido. É muito delicado falar sobre quantidade de pessoas num país enorme. Num país feito Brasil. Num país onde a cidade feito Recife, que não tá nas top 3 das cidades mais populosas do Brasil, tem 2 milhões e 600 de habitantes. Então se tu bota 100 mil, 200 mil numa rua, tu pode dizer que a população tava toda do teu lado e acabou-se. Basicamente. É porque parte disso também é propaganda, né? Mas uma das coisas que caracteriza o movimento de 64 como golpe, primeiro, a parte bem óbvia, que é o alto escalão das Forças Armadas tomando o poder, né? Eles já eram o alto escalão. É verdade. Né? Uma diferença muito clara da diferença da interferência das Forças Armadas na Revolução dos Cravos, que a gente falou agora há pouco, com essa, é que na Revolução dos Cravos eram basicamente a ralé das Forças Armadas. Sim. Sabe? Tipo assim, obviamente mais gente aderiu, mas, tipo, o grosso da participação e da movimentação, né? A gente tá falando de capitães. A gente tá falando de capitães, sabe? Os capitães de abril, sabe? É diferente quando a gente tá falando dos generais, né? Então, a gente já tem muito claro que é o alto escalão das Forças Armadas se movimentando, certo? Existia apoio popular, mas não era um consenso, nem de longe um consenso. Inclusive, vários ramos da própria direita brasileira eram contra um regime de exceção. Então a gente não tinha nem sequer um consenso, digamos, até na ideologia da coisa, sabe? Era, como tu falou, se você consegue juntar, sei lá, tu falou 200 mil, mas honestamente, se tu junta 10 mil naquela época, numa rua grande, assim, dessas principais cidades, vai parecer muita gente, pô. Porque é muita gente. Mas comparado com o Brasil, isso não é nada, nada mesmo. Eu falo porque eu estudei colégio militar. O que eu recebi foi de alguns cantos, obviamente, não é como um todo, tem muitos professores razoáveis, mas eu cheguei a escutar e receber o storytelling da Revolução de 64. Sim, com certeza. Eu acho que principalmente eu vou terminar de listar esses pontos, mas eu vou só mencionar leve qual é o argumento que normalmente as Forças Armadas usam pra tratar como revolução e não como golpe. Mas, só fechando os 4 pontos. Os 4 presidentes, dos presidentes que vieram a seguir, 4 deles, na época da ditadura, já eram generais. Então, tipo assim, eles não deram um golpe e foram colocados no poder. Não, eles já tinham muito poder e só estão com mais poder agora. E os símbolos nacionais, eles permaneceram inalterados. Ou seja, eles não tentaram criar uma nova identidade porque agora é um novo poder. Não é uma ideologia que mudou a identidade de algumas coisas. Não. Foi realmente só uma substituição de um poder que estava ali por outro. Então não foi uma ideologia, como tu mencionou. Qual era o problema com 2, 3 mandatos anteriores? Por que só agora, né? Qual foi o problema? Foi porque tinham um novo presidente com uma inclinação política diferente do que a elite queria. E eu vou dizer elite no geral, não só as Forças Armadas, mas as Forças Armadas foram aqui de fato, precisaram entrar e tomar o poder, né? Então elas, né, se sentiram incomodadas com isso. E logo após disso, né, depois da ditadura começar, a gente teve golpes dentro dos golpes, né? Que é a coisa que a gente mais estuda sobre esse período, são os golpes dentro do golpe. Todo presidente era, só vai ter o meu mandato e depois vou entregar o poder de volta à população, né? E golpes dentro de golpes. A razão pela qual algumas pessoas enxergam isso como revolução é, primeiro, esse apoio popular, como se fosse
determinante. Como se esse apoio popular fosse determinante pra instauração do golpe. E ele não era. Ele era um fator mais, tipo assim, quase da propaganda sobre o golpe. Mas se a gente for investigar realmente a fundo sobre o quanto da população apoiava a ditadura, apoiava o golpe, pelo menos, antes de ser ditadura, né? A gente não tem muita gente, assim, proporcional ao Brasil. O segundo ponto é que o Castelo Branco, ele meio que foi eleito indiretamente, né, pelo Congresso Nacional. Uma tentativa de legitimizar a participação popular. Então, teoricamente, o Castelo Branco, que foi um dos presidentes, as pessoas falam assim, ele era um presidente legítimo, porque se ele foi eleito por quem o povo elegeu, então meio que ele é, né, válido também. Sim. É uma das que formas... é mais ou menos o esquema que é primeiro-ministro aqui, né? No final de contas. Sim. E é uma forma legítima de se colocar alguém no poder. A eleição indireta não é um problema pra mim. O problema é que veio... Só não era previsão legal. Não. Só não era previsão legal no momento. Só não era previsão legal no momento, e a gente também só não pode ignorar que alguns aninhos mais tarde veio vários AIs 1, 2, 3, 4, 5, veio encerramento do Congresso Nacional, veio impedimento do vice-presidente civil a assumir o poder depois que um presidente militar morreu. Então, tipo, o contexto que veio logo após mostrou muito claro que, tipo, pra quem tinha dúvida se era golpe ou não, tá claro agora, entendeu? Sim. Então, eu acho que se as coisas tivessem corrido de uma forma diferente, talvez a minha interpretação e a de várias pessoas sobre esses fatos, talvez fosse diferente. Mas não foi assim que aconteceu. Então, por isso que esses argumentos, eu entendo a instituição militar como um todo tentar fazer a parada sobre vender como se fosse revolução e coisa assim, porque a revolução tem um caráter mais positivo do que o golpe. Mas como eu falei no começo, não é sobre bom ou ruim. Muito embora o golpe de 64 tenha sido, na minha opinião, ruim. Mas a palavra golpe em si não carrega o peso negativo que na mente popular deveria carregar, entendeu? Ou, não, ao contrário, na verdade, desculpa. Que carrega na mente popular não deveria carregar nesse sentido neutro da conversa, entendeu? Não, faz sentido. Veja, eu sou mais da linha que diz que 64 foi um golpe. Vou deixar claro aqui. Porque eu acho que as narrativas e justificações pra chamar aquilo de revolução, elas são a justificativa como ignorando tudo que você já sabe sobre a história. É fechar um olho e tentar ver lá quais são a receita do bolo, se é aquilo dali e pronto. Uhum. Independente de qual foi o resultado posterior, que efetivamente aquilo levou ou não. Então, acho que pelo contexto é muito claro, entende? Sim. Só que eu acho que eles vão muito pra essa linha meio técnica, sabe? Se tinha muita gente na rua... Olha essa placa aqui. Aí sempre tem uma pessoa com a placa Forças Armadas intervenham, sabe? Assim, intervenção militar. Sempre tem alguém com a placa dessa. Sim, aí pronto, tem. Aqui, ó. Me justificou. Até hoje tem maluco com essa placa, pô. E por causa disso vai poder fazer? Não vai, pô. No futuro, se o governo de direita radical ganhar as eleições no Brasil, vão falar assim: olha aí, esse pessoal de esquerda pegavam nossos eleitores, colocavam na frente de caminhões e atravessavam estados. Com seus corpos pendurados. Os corpos pendurados no para-brisa. Gente, pra quem não sabe quem é o patriota do caminhão, eu vou deixar um vídeo aqui. Procura, Não é possível que ninguém saiba o que é o patriota do caminhão. Não, pode ter alguns colegas portugueses que não saibam quem é o patriota do caminhão. Eu acho que não existe ninguém da CPLP que não saiba quem é o patriota do caminhão. Incluindo a Guiné Equatorial. Incluindo a Guiné Equatorial. Exatamente. Excelente. Esse episódio rendeu muito mais do que eu achei que ia render, viu? Total. Marco, eu vou trazer aqui, já que a gente já tá se caminhando assim já pros pontos finais do episódio, eu vou trazer aqui alguns pontos sobre revolução não violenta. Que, tipo assim, eu acho importante o ato de se de revolucionar. O ato de você se indignar com as coisas. E eu acho que a gente vive numa época onde muita coisa tá mal, sabe? Muita coisa tá ruim. Muita coisa tem que ser mudada. E... Tá mesmo. Colocando em termos bem genéricos, porque é tanta coisa,
que eu acho que todo mundo tem que fazer o trabalho de pensar sobre o que você próprio se importa e quais são as causas que você luta. E evitar cair em conversa de maluco nesse processo, né? Esse é um disclaimer importante. Exato. E aí, eu vou fazer uma coisa péssima, que é... Eu achei... procurando no Reddit, eu achei um cara que colocou um print do livro que ele tava lendo, e esse print do livro que ele tava lendo faz uma menção a um outro livro. Ou seja, tipo, você sabe quando no artigo científico tu usa aquele negócio do APUD? Tipo assim, menção da menção? Eu tô usando um post do Reddit pra ver um print screen de uma menção de outro livro, beleza? Tá bom, tá. APUD do APUD. Exatamente. Feito esse disclaimer, o livro que eu vou mencionar do APUD é O Futuro da Resistência Não Violenta, de uma autora chamada Erica Chenoweth. E ela menciona sobre o quanto os skill levels, a capacidade de técnica dos ativistas pró-democracia tem caído ao longo do tempo, né? E os motivos são 4 que ela enumera, que é a participação pública das pessoas em ações de resistência civil tem caído de 2.7 para 1.3, tipo assim, esse 2.7 é dos anos 90 e 1.3 hoje em dia. As pessoas dependem muito atualmente das demonstrações massivas, tipo assim, sabe aquela como a gente teve no Brasil do gigante acordou, não sei o que, sabe? Sim. Tipo, as pessoas estão dependendo muito desse tipo de demonstração massiva de resistência, quando existem outras táticas também igualmente válidas, tipo assim, greves, boicotes, são todas táticas válidas. Existe um universo de coisas pra se explorar em resistência, sabe? Eu, por exemplo, eu tô pensando seriamente, e ainda não coloquei isso em prática, mas eu estou pensando seriamente em não aceitar mais Uber que seja da Tesla. Honestamente. Como ato de boicote meu, a Tesla. Eu sei que em parte é um prejuízo pra motoristas que não tem nada a ver com isso, mas eu entendo que isso vai existir um impacto positivo a curto prazo, sabe? As pessoas vão perceber isso, sabe? Entendi. E vir a público e falar isso é importante pra mim. Tipo assim, ok, eu não quero mais ter que usar um Tesla. Eu não acho que meu dinheiro está sendo bem gasto por isso, sabe? Então, greves e boicote. Existe também uma dependência de organização digital espontânea das coisas, ao invés de simplesmente algumas pessoas tomarem as rédeas e planejar e tentar se organizar. Liderarem, mas eu digo assim, até de realmente só querer. Às vezes não é nem o ato de liderar, tipo assim, ai nossa, vou me tornar um mártir. Não é isso, mas às vezes só de falar assim, quer saber? Vamos fazer um boicote de tal coisa e ir lá e começar uma página na internet, tipo assim, www.boicoteatesla.com. Entendeu? Que merda assim. Usando o exemplo que eu acabei de dar. O ato de tomar as rédeas, sabe? Tipo, ao invés de esperar um tweet surgir, esperar um TikTok viralizar, e aí isso vira um movimento em massa. Esperar que alguém faça isso. Exato. Exatamente. Esperar que alguém faça isso. Entendi. Faz sentido. Já São vi na internet. muito mais válidos de você passar uma mensagem e, de novo, não é uma mensagem sobre a ilegalidade ou legalidade de alguma coisa. Irmão, eu vou fazer um boicote, eu só não vou fazer isso. Sim. Dane-se. Eu tenho direito constitucional de fazer greve, é isso, pronto. Exatamente. Eu tenho não sei o quê. E aí existem métodos de resistência para situações que sejam necessárias. Exatamente. E tem o quarto e último ponto que eu acho que eu achei brilhante, que tem acontecido uma crescente necessidade dos movimentos pró-democracia a se associar, mesmo que indiretamente, a vertentes um pouco mais violentas para tentar ter mais sucesso nas pautas, sabe? Ficar mais cool, ficar mais maneiro? Não, é no sentido de, vamos lá, se as pautas são em relação ao Estado, grupos mais violentos vão dar mais medo. Isso vai pressionar mais, entende? Ah, tá. Entendeu? É mais ou menos melhor essa me ideia. associar a uma imagem do Black Bloc. Exato. Que aí vão prestar mais atenção em mim. É tipo assim, olha, não estou me associando diretamente ao Black Bloc, não somos Black Blocs,
mas é conhecido o fato de que os Black Blocs apoiam a nossa causa, então você fica ligado. Entendeu? Sim. É mais ou menos essa ideia. É tipo assim, meu irmão é de torcida organizada. Exato. É essa. Tipo, eu não sou, mas meu irmão é. Exatamente. E eu achei brilhante isso. Eu acho que antigamente eu não tinha uma visão. Acho que antigamente, antes de estudar um pouco mais sobre isso também, eu não tinha uma ideia de que a resistência pode ser não violenta e ela pode gerar frutos positivos. O exemplo que eu vou dar aqui, eu acho que eu não vou falar muito sobre isso, que é a Revolução Armena de 2018, que foi uma revolução pacífica. Amena. Nossa, um dos enxadristas que eu sigo do Brasil, né, que é o Krikor Mekhtarian, ele é armeno, né? E eu tô me sentindo muito pressionado a contar essa história direito, porque ele vai ficar muito decepcionado comigo se eu não contar, entendeu? É tipo, eu vou ligar pro Naruto se você não comer. Não lembro. É Krikor pra você. Exato. Se o Krikor souber que eu falei errado... Porra, se o Krikor souber que eu não sei se ele escuta o Nu, mas se ele não escutava e eu falar merda, ele não vai escutar mesmo, tá ligado? Porra, sacanagem. Entendi, tá bom, tá certo. Krikor Mekhtarian. Tá certo aí. Beleza, vou tentar meu melhor. Tem pressão. Armênia 2018. Nós tínhamos um grupo que tava no poder por muito tempo, que era eu vou falar o nome dele errado, com certeza, que é o Serge Sargsyan. Ele foi primeiro presidente, depois primeiro-ministro. E o fato é que ele tava tentando aumentar o período que ele podia ficar no mandato, né? E isso desencadeou uma revolta nas pessoas. Tipo assim, imagina, aquele lance de, tipo, você só tá jogando aquele jogo de sempre ficar no poder, né? E como foi a ideia principal? Ele tinha um opositor político chamado Nikol Pashinyan. Ele era deputado e líder do movimento lá, dos caras. E as revoltas, os pequenos atos de revolta da população foram basicamente a ideia de desobediência civil do Gandhi, tá ligado? A ocupação de lugares, sei lá, pequenas desobediências, greves, boicotes. Só que qual era o lance? Imagina isso em massa, feito por todo mundo da população, de um jeito inteligente, que toda vez que a polícia estivesse chegando pra prender alguém, as pessoas já saíram daquele lugar e outras pessoas de outro lugar já estavam fechando uma rua, já estavam fazendo negócio. Toda vez que a polícia estava chegando no lugar, a organização era tão grande, e eles usavam, tipo assim, faziam live no Facebook pra tá em tempo real as coisas, sabe? Todo mundo tava acompanhando ao mesmo tempo, tudo. Então, tipo assim, se a polícia estivesse chegando, imagina, tá passando aqui na minha rua, passa o carro da polícia, eu já ia mandar mensagem pros caras, a polícia tá chegando, na live. Entendeu? Entendi. Tava todo mundo conectado o tempo todo e não tinha mais como apagar os focos de incêndio. E foi basicamente assim, eles conseguiram, sem disparar nenhuma bala, tirar um governo do poder. E aí o estopim foi basicamente quando os caras prenderam esse opositor político, o Nikol Pashinyan, e isso gerou muita revolta. E no dia seguinte de prenderem o cara, o governante renunciou e liberou o cara, né? Olha aí, mantenham as esperanças. Exato. E sejam espertos. Acho que a parte mais esperta sobre isso tudo sejam organizados a um ponto em que não vão conseguir prender vocês. Exato. Ou seja, sem violência. Exato. Imagina, você consegue só Viu, né, Gabriela? transgredir sem violência. Eu achei sensacional. É uma história que me inspira muito. Muito boa, muito boa. Paulo, acho que a gente já pode ir para nossos quadros. Vamos para os nossos quadros. Mas antes, só lembrando, 25 de abril sempre, fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Informação aleatória. Informação aleatória. Vai, Paulo. Qual é a informação aleatória de hoje? Marco, nada a ver com o assunto, beleza? Como eu às vezes faço. Para dar uma descontraída. Exatamente. Dar uma descontraída. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de ler sobre são histórias do Japão feudal, do período Edo, samurais e coisas assim, né? E uma das coisas que eu gosto sobre essa coisa toda, sobre... Os samurais são basicamente os cavaleiros do Japão, né? Os caras estão em cima de cavalos, não sei o que, lutando.
E tem videogames sobre isso, né? Você joga assim com os caras arco e flecha, cavalos, não sei o quê. Só que eu descobri recentemente que o Japão, ele só tem 2 espécies de cavalos nativos, beleza? E a parte... Só tinha 2 cavalos lá? Não, 2 Não, espécies. 2 tipos de cavalo, 2 tipos de cavalo? Sim. 2 espécies de cavalos. Certo. O maior deles, Marco, tem 1,40 m de altura. Então, Como é que é? É um pônei, porra. toda vez que você imaginar um samurai, você precisa imaginar que ele tava em cima de um cavalo de 1,40 m. Pô, quanto é 1,40 m? Qual é o tamanho de 1,40 m? Marco, Acho que 1,40 Acho que o cachorro do meu cunhado é maior que isso. 1,40 m é uma criança... É mais ou menos uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 anos. Mas que depende também, né? Poxa, eu tô tentando aqui imaginar na minha cabeça. Tá. Meu Deus, é muito baixo, Paulo. É que também não é tão baixo, né? É feito um burro. É tamanho de um burro. Né? Ou não? Não, é Tamanho de menor que um burro, acho, né? Tamanho de burrinho. É um burrinho pequeno. Imagina assim, um cavaleiro com a armadura completa, imponente, e você em pé do lado dele, tá ligado? Da mesma altura. Eu fico imaginando que o cavaleiro fazia... E andando bem devagarzinho, assim. Isso aqui lento, tá ligado? Com as perninhas curtas. Sim. Eu fiquei com uma dúvida aqui, só pra confirmar, antes da história da gente passar para outro quadro, eu queria pesquisar média de altura, Japão. Qual é diz um ano aí dessa época aí. Coloca 1603. 1603, tá. Não sei se a gente vai ter essa informação, né? Não vou conseguir encontrar isso nem a pau, né? Porque, dependendo do tamanho dos samurais naquela época... Ó aqui, ó. Antigamente, os homens no Japão, a média era 1,52 m para mulheres e 1,60 m para os homens. Aí faz mais sentido, pô. 1,60 m num cavaleiro de 1,40 m não fica tão esquisito, não. Mais ou menos, né? Porque normalmente você... Não fica tão esquisito, mas é aquele negócio. A sensação é que é tipo um burrinho, tá ligado? É. O cavalo normalmente é maior do que você, né? É tipo, é o Gulliver, né? Se você imaginar um viking chegando lá e vendo essa cena, deve ser meio esquisito. Lá, entre eles devia estar sendo normal. Tá ligado? Exato. Entre eles parecia um filme normal. Entendeu? Chegasse um viking lá de 2 metros de altura, você iria achar que é isso. O que tá acontecendo? Total. Eu acho que o pessoal devia ficar, tipo... Imagina você em cima de uma scooter. Seria equivalente de você em cima de um cavalo. É mais ou menos essa ideia que tem na minha cabeça. Você não fica tão mais alto. Entendeu? Entendi. E aí tem um problema que na guerra não fica tão ameaçador. Não fica. É por isso que os caras desenvolveram tudo que desenvolveram, né? Tipo assim... Os caras tinham que se virar com umas paradas estranhas. Assim que nasceu a Toyota. Assim que nasceu a Toyota, exato. E essa era a minha informação aleatória. Adorei. No artístico. Paulo, o No Artístico eu queria sugerir uma série que, na verdade, eu comecei a ver essa semana passada. Apesar de não ser nova, ela é muito boa. Ela é uma novidade da Disney Plus, do Star Channel, desse ano, ela é lançamento desse ano, chamada Paradise. Ela tem muito aquela questão do tempo, de, sabe, passa cenas que estão depois e cenas que passam antes. E fala mais ou menos do segurança do presidente americano. Não só a relação deles ali, mas particularmente como é um negócio, é meio ação, sabe? É meio futurista. Acontece uma catástrofe, e aí quais são as consequências disso, e o que levou a isso, e aí ele tem um certo mistério, quem é o culpado, quem tá fazendo não sei o que tá acontecendo. É bem escrito, e eu acho que faz tempo que eu não vi uma série que efetivamente segurava bem, sim, sabe? Que segura bem a atenção. Tá uma vibe... Exato, fica uma vibe meio Homeland, primeira temporada. Ok. Sabe assim? Saquei. Primeira temporada, sabe que é aquela temporada que você não sabe o que tá acontecendo, mas você quer saber o que tá acontecendo. Total. Muito bem feita, boas atuações,
fica aí a sugestão. Paradise, disponível na Disney Plus ou Star, dependendo de onde você tá, o aplicativo se chama. Encontra aí, pô. A gente vai colocar o link no IMDb e tu pesquisa aí. Também querem tudo, pô. Paulo, então terminou? Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.